Tire as mãos de mim, disse ela calmamente. Mas os 3 homens apenas riram ainda mais alto. O maior deles agarrou seu pulso com mais força, inclinando-se tão perto que ela podia sentir o cheiro de álcool em sua respiração. E o que você vai fazer a respeito, princesa? Zombou ele. Foi então que Miranda Kane tomou uma decisão que deixaria todo o restaurante em completo choque. Porque o que esses homens não sabiam era que a mulher que estavam prestes a atacar havia neutralizado 23 inimigos no Afeganistão com as próprias mãos. Mas estou me adiantando. Deixe-me contar como tudo isso começou. Eram 20h47 no Bella Vista, um daqueles restaurantes italianos sofisticados, onde um único prato de massa custa mais do que o salário diário da maioria das pessoas. Miranda Kane estava sentada sozinha na mesa 12, um reservado no canto que lhe dava uma visão clara de todas as entradas e saídas. Velhos hábitos não morrem facilmente. Aos 40 anos, Miranda possuía uma elegância discreta que fazia cabeças se virarem sem esforço. Seus cabelos ruivos caíam em ondas perfeitas até os ombros, emoldurando um rosto que qualquer revista mataria para estampar. Seu vestido esmeralda abraçava curvas que falavam de disciplina e força, não de horas gastas em academias comuns, mas eram seus olhos que contavam a verdadeira história, orbes cinza-aço que já tinham visto demais e não deixavam passar nada. Para os outros clientes, ela parecia uma empresária bem-sucedida aproveitando um jantar tranquilo sozinha. Talvez uma advogada comemorando um grande caso ou uma cirurgiã relaxando após um longo plantão. Eles viam o relógio Cartier, o vestido de grife, a forma como segurava a taça de vinho com sofisticação ensaiada. O que eles não viam era como ela catalogava instintivamente cada pessoa que entrava pela porta. Eles não notavam como ela mantinha as costas contra a parede, ou como sua bolsa estava posicionada para acesso rápido. Não conseguiam ver a cicatriz tênue que corria ao longo de sua clavícula, geralmente escondida por maquiagem, mas visível naquela noite à luz de velas. Miranda Kane estava comemorando, embora ninguém soubesse disso. Após 15 anos de serviço ativo, sua última missão como Navy SEAL havia oficialmente terminado apenas 6 horas antes. Amanhã, ela começaria sua nova vida como civil. Aquela noite era para ser sua despedida silenciosa da guerreira que fora. Foi então que eles entraram. Os 3 homens tropeçaram pela entrada do restaurante como um furacão de más intenções. Brad Morrison, 32 anos, 1,90 m de altura e com o físico de um jogador de futebol americano que havia descoberto os esteroides. Seus 2 companheiros, Jake e Tommy, eram menores, mas não menos perigosos. O tipo de homens que se alimentavam da agressividade um do outro como tubarões, sentindo o cheiro de sangue na água. Eles estavam bebendo desde o meio-dia, comemorando a promoção de Brad na empresa de construção de seu pai. Não porque ele tivesse merecido, mas porque o nepotismo é uma coisa linda quando se nasce dentro dele. Olha só essas vadias metidas, Brad murmurou para os amigos, vasculhando a sala de jantar com olhos predadores. Acham que são boas demais para caras como a gente. A recepcionista tentou sentá-los nos fundos, longe das famílias. Mas Brad não aceitou. Seu olhar se fixou na mesa de Miranda e algo primitivo brilhou em seus olhos turvos de álcool. Aquela ali, disse ele, apontando diretamente para ela, sentada sozinha, se achando uma rainha. Vamos mostrar para ela como são os homens de verdade. Jake e Tommy trocaram olhares. Já tinham visto isso antes. Quando Brad ficava assim, as coisas geralmente terminavam mal para alguém. Naquela noite, eles apenas presumiram que não seria para eles. O barulho ambiente do restaurante, talheres tilintando, conversas murmuradas, o jazz suave tocando ao fundo, continuava normalmente. Famílias seguiam jantando. Casais conversavam. Jantares de negócios prosseguiam sem interrupção. Ninguém notou os 3 predadores se aproximando de sua presa. Ninguém, exceto Miranda. Miranda o sentiu antes mesmo de vê-los. Aquele sexto sentido que a havia mantido viva durante 3 turnês no Afeganistão sussurrou seu aviso.
Ela tomou um gole calculado de seu vinho e usou o reflexo na taça para acompanhar a aproximação deles. 3 homens intoxicados, movendo-se com propósito em vez de ao acaso. Alvo. Sua mesa. Ela pousou a taça com mãos firmes e rapidamente passou por suas opções. A primeira escolha seria desescalar a situação. Aqueles não eram combatentes inimigos, eram civis em um espaço público. As regras de engajamento ali eram diferentes. Bom, então. A voz de Brad trovejou sobre a mesa dela, fazendo com que os clientes próximos levantassem os olhos com irritação. O que temos aqui? Toda arrumada e sem ter para onde ir? Ela levantou os olhos lentamente, sua expressão calma e neutra. Anos de treinamento a haviam ensinado a ler as pessoas instantaneamente. Brad, o alfa do grupo, acostumado a conseguir o que queria pela intimidação. E o seguidor escalaria a situação se Brad fizesse isso. Tommy? Energia nervosa. Talvez fosse o primeiro a ficar físico. Boa noite, disse ela educadamente. Sua voz carregando autoridade suficiente para sugerir que não se deixava intimidar com facilidade. Estou apenas jantando em paz. Talvez os senhores possam encontrar sua própria mesa. Brad riu, um som áspero que fez uma família próxima juntar seus filhos mais perto. Nós poderíamos, mas veja, acho que você está sozinha. Acho que precisa de companhia. Ele deslizou, sem ser convidado, para o assento do outro lado da cabine, seu corpo ocupando quase todo o espaço. Jake e Tommy flanquearam a mesa como sentinelas. Agradeço a oferta, respondeu Miranda, mantendo o tom nivelado. Mas prefiro comer sozinha. Tenho certeza de que o garçom pode lhes encontrar uma mesa agradável. Foi então que a expressão de Brad mudou. Rejeição era um conceito estranho para ele, especialmente vindo de uma mulher que ele já havia decidido que lhe pertencia. Você acha que é melhor do que nós? Sua voz caiu para um sussurro ameaçador. Sentada aqui nesse vestido chique, agindo como se fosse alguma princesa. A família da mesa ao lado agora observava abertamente. O pai parecia que iria intervir, mas a esposa agarrou seu braço, o medo estampado no rosto. Miranda sentiu a calma familiar se instalar, aquele mesmo foco zen que a guiara através de território inimigo. Mas aquilo não era o Afeganistão. Aqueles não eram insurgentes. Ela precisava lidar com aquilo de forma diferente. Acho que houve um mal-entendido, disse ela, alcançando a bolsa. Vou apenas pagar minha conta e ir embora. A mesa é toda de vocês. Foi quando Brad cometeu seu primeiro erro real. Sua mão disparou e agarrou o pulso dela, os dedos pressionando com força suficiente para deixar hematomas. Você não vai a lugar nenhum até nós dizermos que pode ir. Agora, aqui está o que você precisa entender sobre Miranda Cain. Por 15 anos, ela operou sob regras de engajamento cristalinas. Se alguém representa uma ameaça para você, ou para civis inocentes, você elimina essa ameaça. Ponto final. Mas a vida civil tinha regras diferentes, não era? Enquanto o aperto de Brad se intensificava em seu pulso, Miranda se viu diante de um cruzamento. A mulher que ela fora pelos últimos 15 anos, aquela que recebera 3 corações púrpura e uma estrela de prata, gritava para que ela agisse. Mas a mulher que tentava se tornar, a civil que desejava uma vida tranquila, dizia para desescalar. Senhor, o senhor precisa soltar meu braço agora. Mas Brad estava embriagado demais de álcool e poder para reconhecer os sinais de alerta. A forma como sua postura havia mudado quase imperceptivelmente, como sua outra mão descansava casualmente sobre a mesa, com os dedos abertos em uma posição que parecia relaxada, mas que podia lançar um ataque em milissegundos. Ou o quê? Ele zombou, inclinando-se sobre a mesa até seu rosto ficar a centímetros do dela. Você acha que vai chamar ajuda? Olhe ao redor, querida. Ninguém vai vir te salvar. E sabe de uma coisa? Ele estava certo. O pai da mesa próxima havia puxado o telefone. Mas estava ligando para o gerente do restaurante, não para a polícia. Outros clientes observavam como se fosse teatro de jantar, filmando com seus celulares em vez de intervir. Os garçons haviam notado a confusão, mas hesitavam,
inseguro sobre como lidar com 3 homens grandes que claramente não seriam convencidos com palavras. Miranda estava sozinha. Como estivera naquele telhado em Kandahar, quando sua equipe ficou encurralada. Como estivera naquele sistema de cavernas fora de Cabul, quando o reforço estava a 3 horas de distância. Como estivera uma dúzia de vezes, quando a missão dependia de sua capacidade de tomar a decisão difícil. Mas desta vez, a missão era sua própria sobrevivência. Os dedos de Brad apertaram ainda mais seu pulso, e ela sentiu algo mudar dentro dela. Não era raiva, mas uma avaliação fria e profissional da situação. 3 alvos hostis, ambiente civil com múltiplos não combatentes, espaço limitado para manobras, sem apoio. Apenas mais uma terça-feira no Afeganistão, exceto que desta vez ela estava usando um vestido de coquetel em vez de armadura corporal. Última chance, disse ela calmamente, sua voz carregando uma serenidade que, de algum modo, parecia mais assustadora do que qualquer grito. Solte meu braço. A risada de Brad foi cheia de desprezo. Ou o que você acha? Ele nunca terminou a frase. O que aconteceu a seguir se desenrolou tão rapidamente que a maioria das testemunhas depois discordaria sobre a sequência exata dos acontecimentos. As câmeras de segurança captaram tudo, mas mesmo com a análise quadro a quadro em câmera lenta, era difícil acompanhar. A mão livre de Miranda se moveu primeiro, não em um soco selvagem ou tapa desesperado, mas com precisão cirúrgica. Sua palma subiu, atingindo Brad por baixo do nariz com força suficiente para jogar sua cabeça para trás e fazer estrelas explodirem em sua visão. O aperto em seu pulso afrouxou-o bastante. Ela torceu o braço em um movimento que teria deslocado o pulso de Brad se ele tivesse mantido o aperto, mas seu cérebro, já entorpecido pela dor, havia enviado o sinal para soltar. Enquanto ele cambaleava para trás, sangue escorrendo de seu nariz, Miranda já estava em movimento. Jake, ao ver seu amigo ferido, avançou com um soco largo que teria derrubado a maioria das pessoas. Mas Miranda não era a maioria das pessoas. Ela se abaixou por baixo do golpe e cravou o cotovelo em seu plexo solar, com a precisão de quem passou milhares de horas em treinamento de combate. Jake desabou, ofegando por um ar que seu diafragma paralisado não conseguia fornecer. Tommy, o nervoso, finalmente criou coragem para agir. Ele tentou agarrar Miranda pelos cabelos, um erro que o assombraria no hospital. Ela segurou o pulso dele ao passar por sua cabeça. Torceu em uma alavanca articular que o levou aos joelhos. Os joelhos, e finalizou com uma joelhada na têmpora que apagou sua consciência como se tivesse apertado um interruptor. Brad, ainda com sangue jorrando do nariz quebrado, fez uma última tentativa desesperada de agarrá-la. Mas 15 anos de memória muscular entraram em ação. Miranda interceptou, segurou seu braço e usou o próprio impulso dele para lançá-lo de rosto contra a mesa. O som da testa dele batendo na madeira ecoou pelo restaurante como um disparo. Tempo total, 15 segundos. 3 homens caídos, uma mulher em pé, sem nem estar ofegante. Seu vestido ainda estava impecável, exceto por um pequeno rasgo na manga. O restaurante ficou completamente em silêncio. Mais de 50 pessoas estavam congeladas, garfos parados no meio do caminho até a boca, taças de vinho suspensas no ar. Conversas morreram nos lábios. Miranda olhou ao redor, captando o choque em cada rosto. Os celulares apontados em sua direção, as crianças espiando por entre os braços dos pais para ver o que havia acontecido. Então, calmamente, ela ajeitou o vestido, pegou sua bolsa e colocou uma nota de $100 sobre a mesa. Sinto muito pela perturbação, anunciou para o salão, sua voz se espalhando claramente no silêncio. Esses homens parecem estar passando por algum tipo de emergência médica. Foi nesse momento que o detetive Jay Castellano entrou pela porta da frente. Castellano estava de folga, só queria um jantar tranquilo com a esposa depois de uma semana particularmente brutal trabalhando em casos de violência de gangues. A última coisa que esperava era entrar em algo que parecia o pós-briga de bar no Bela Vista. Ele analisou a cena com um olhar treinado de policial. 3 homens caídos, uma mulher de pé, uma sala cheia de testemunhas chocadas. Seu primeiro instinto foi presumir que a mulher era a vítima.
possivelmente em estado de choque após o que quer que aqueles 3 valentões tivessem feito com ela. Então ele olhou mais de perto para os 3 homens no chão. Brad Morrison estava semiconsciente, o nariz quebrado entortado em um ângulo antinatural, já inchando para o dobro do tamanho normal. Jake estava encolhido em posição fetal, ainda tentando respirar. Tommy estava completamente apagado, com um galo enorme se formando na têmpora. Aquelas não eram lesões de violência aleatória ou golpes de sorte. Eram ataques precisos, calculados, desferidos por alguém que sabia exatamente o que estava fazendo. O olhar de Castellano se voltou para Miranda, que estava parada calmamente ao lado do caos, parecendo mais alguém esperando um táxi do que alguém que acabava de derrubar 3 homens. Senhora, disse ele cuidadosamente, sacando seu distintivo. Sou o detetive Castellano. A senhora pode me dizer o que aconteceu aqui? Miranda examinou o distintivo e então encontrou os olhos dele. Algo em seu olhar fez com que ele se endireitasse instintivamente. O tipo de olhar de quem já comandou respeito em lugares perigosos. Esses homens se aproximaram da minha mesa sem serem convidados. Quando tentei sair, me impediram. A situação escalou quando se tornaram físicos. Castellano olhou ao redor do restaurante. Todos os celulares ainda estavam apontados para eles, gravando tudo. O que quer que tivesse acontecido já estava se tornando viral. Senhora, vou precisar ver algum documento de identificação. Miranda alcançou a bolsa e lhe entregou sua carteira de motorista. Ele a olhou de relance e então fez uma segunda leitura, espantado. Miranda Kane. Leu em voz alta. Então a encarou novamente. Algo se encaixando em sua memória. Espere um minuto. Kane? A senhora não é... Ele puxou o celular e rapidamente procurou algo. Quando encontrou, sua expressão mudou completamente. Santo... Desculpe, senhora, mas a senhora é a condecorada com a medalha de honra, a Navy SEAL que salvou aqueles reféns no Afeganistão. A mandíbula de Miranda se contraiu levemente. Ex-Navy SEAL. Desde 6 horas atrás. O restaurante ainda estava em silêncio, mas agora as pessoas se inclinavam para a frente, tentando ouvir cada palavra. Alguém já havia subido as imagens da câmera de segurança nas redes sociais. A hashtag Gish Navy SEAL Restaurante já era tendência. Pela manhã, todos os canais de notícias do país estariam transmitindo a história. Os paramédicos chegaram 12 minutos depois, seguidos por 3 viaturas da polícia e, inevitavelmente, pela equipe de notícias local que monitorava os rádios da polícia em busca exatamente desse tipo de história. Brad Morrison precisou de 18 pontos no nariz quebrado e foi colocado em protocolo de concussão. Jake sofreu 2 costelas fraturadas e hematomas severos no diafragma. Tommy teve uma concussão de grau 2 e ficaria tonto por semanas. Todos os 3 seriam acusados de agressão, tentativa de sequestro e embriaguez em local público. O advogado deles tentaria argumentar que eles é que eram as verdadeiras vítimas, agredidos por uma ex-militar treinada que usou força excessiva contra civis desarmados. Esse argumento duraria exatamente o tempo até que as imagens das câmeras de segurança viessem à tona. O vídeo mostrava tudo. Brad agarrando o pulso de Miranda, as ameaças verbais, suas repetidas tentativas de desescalar a situação e, finalmente, a execução perfeita de técnicas defensivas que neutralizaram 3 agressores sem causar danos permanentes. Especialistas jurídicos mais tarde chamariam aquilo de um exemplo didático de resposta proporcional. Instrutores de defesa pessoal usariam as imagens para ensinar consciência situacional e agressividade controlada. Analistas militares admirariam a precisão e a contenção demonstradas por alguém que poderia facilmente ter matado os 3 homens, mas escolheu não fazê-lo. Mas Miranda Kane nunca veria nenhuma dessas análises, porque quando a história ganhou atenção nacional, ela já havia desaparecido. O detetive Castellano diria depois aos repórteres que ela havia prestado um depoimento completo, cooperado totalmente com a investigação e saído do local apenas depois de ser liberada de qualquer responsabilidade. Para onde ela foi, ninguém sabia. O gerente do restaurante
emolduraria a nota de $100 que ela deixara na mesa junto com uma foto dela e uma placa que dizia Mesa 12, reservada para heroínas. Brad Morrison passaria 6 meses na prisão do condado e o resto da vida explicando aos encontros porque seu nariz era torto permanentemente. Nunca mais se aproximaria de outra mulher sem o consentimento explícito dela. 3 semanas depois, uma compilação de vídeo apareceu no YouTube. 10 vezes em que você não deveria ter mexido com um veterano. O encontro de Miranda no restaurante era o número 1, com mais de 15 milhões de visualizações. A seção de comentários virou um santuário para membros das Forças Armadas, com milhares de veteranos compartilhando suas próprias histórias de serem subestimados, desrespeitados ou atacados por civis que viam fraqueza onde havia, na verdade, força extraordinária. É por isso que você deve tratar todos com respeito, dizia o comentário mais curtido. Você nunca sabe com quem está lidando. 1 mês depois, uma bolsa de estudos foi criada na Academia Naval em nome de Miranda, financiada por doadores anônimos que haviam visto o vídeo e queriam homenagear não apenas o serviço dela, mas também sua contenção. A bolsa era especificamente destinada a candidatas mulheres que buscassem ingressar nas operações especiais. 6 meses depois, Miranda Kine reapareceria, desta vez como diretora de uma organização sem fins lucrativos, que oferecia treinamento de autodefesa para mulheres em comunidades carentes. Ela nunca concederia entrevistas sobre o incidente no restaurante. Mas ocasionalmente, quando uma aluna perguntava como manter a calma sob pressão, ela sorria e dizia: a coisa mais importante a lembrar é que a violência deve sempre ser sua última opção. Mas quando se torna necessária, você precisa ser a pessoa mais violenta na sala, exatamente pelo tempo necessário para acabar com a ameaça. Suas alunas assentiam, a maioria delas acreditando entender. Mas apenas aquelas que haviam visto o combate de verdade sabiam o que ela realmente queria dizer. Que a diferença entre um guerreiro e um valentão é saber exatamente quando parar.